Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Existem algumas dúvidas sobre se foi o livro de Gênesis ou se foi o livro de Jó. Mas vamos lá. O período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Quando se fala o primeiro livro da Bíblia, é quando a gente abre as Escrituras Sagradas. Qual é o primeiro livro que você abre? É o livro de Gênesis. A palavra Gênesis no grego é Genésio, que significa a origem. E essa palavra traduz no hebraico, que significa Bereshit, ou seja, no princípio. O autor deste livro, muitos mencionam que a gente vê como testemunha, que é Moisés. Porém, a tradição judaica, os judeus, eles aceitaram que acreditam que foi o próprio Moisés quem escreveu este livro. Alguns acreditam que o livro de Gênesis foi escrito após a época de Moisés, enquanto outros acreditam que foi antes dele. O mais certo é que realmente tenha sido o próprio Moisés o autor do livro de Gênesis. Ele recebeu a palavra inspirada pelo Espírito de Deus e possivelmente teve revelações especiais da parte do Senhor sobre determinados pontos. Com relação a uma data, não é possível determinar com exatidão em que ano o Gênesis foi escrito. A data mais aceita entre os estudiosos mais otimistas é em torno de 1400 anos antes de Cristo. Mas isso não significa que o livro que nós conhecemos ficou na data certa ou pronta neste ano. Mas certamente entendemos que o livro de Gênesis passou por algumas atualizações posteriores. Sem dúvida, o público originou o livro de Gênesis foi através do povo de Israel. Na tradição judaica, os judeus. Então, este livro do Gênesis, ele existe alguns propósitos, ou seja, uma seção diferente, como o conteúdo, o resumo, a organização do livro do Gênesis. E podemos ver também aqui várias seções, tipo a criação do mundo, a queda do homem, o dilúvio, a Torre de Babel e os três grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E é interessante também saber que o livro de Gênesis começa o homem sendo privado da presença de Deus e termina o homem desfrutando da salvação eterna por meio dos méritos de Cristo Jesus. Isso aí, faça o seu comentário sobre esse pequeno resumo sobre o livro de Gênesis. Deus abençoe!